Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou D'Antoni, aluno de graduação em Física aqui do departamento. E eu sou o John, mestrando em Matemática na UFMG. No episódio anterior, conhecemos um pouco sobre a trajetória acadêmica e vida pessoal do professor e pesquisador Pablo Lima Saldanha, do Departamento de Física da UFMG. Hoje, vamos explorar suas pesquisas no campo da física quântica. Prepare-se para uma conversa fascinante sobre os desafios e inovações nessa área no segundo episódio com o professor Pablo Lima Saldanha, aqui no Eureka. Lembrando que seu espaço para a física é aqui e o tempo é quando você quiser. Primeiramente, professor, seja bem-vindo a mais um episódio do Eureka. É um prazer tê-lo conosco aqui e acredito que seja um prazer para nossos ouvintes também ter a oportunidade de compartilhar conosco essa conversa. Eu que agradeço pela oportunidade. Um olá a todos e todas que estão ouvindo. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que é, de fato, a mecânica quântica para os nossos ouvintes que não têm contato com a física mais avançada e também que às vezes não fazem parte da física, e também quais pesquisas se relacionam à física quântica no Departamento de Física da UFMG. Bom, a teoria quântica ela é uma teoria que surgiu para tentar explicar o comportamento do mundo microscópico, que é muito diferente desse mundo macroscópico no qual a gente vive, né? Então, se você for analisar o comportamento de elétrons, átomos, partículas subatômicas, né, os fótons, que são as partículas de luz, eles têm um comportamento muito maluco, assim, digamos. A gente não sabe dizer o que é um elétron. Então, a mecânica quântica ela não vai responder essa pergunta, ela vai nos dizer como que um elétron se comporta em diferentes situações. O elétron ele vai ter um comportamento de partícula mesmo, em alguns experimentos, mas em outros ele tem um comportamento ondulatório, de apresentar interferência, por exemplo, né? Então a gente nem sabe dizer o que ele é, porque em física macroscópica, né, essa nossa física normal, a gente fala, não, uma bolinha indivisível é uma partícula, ou sei lá, uma ondulação na superfície da água é uma onda, e são coisas completamente diferentes, né? Mas tem essa dualidade no mundo microscópico em que uma mesma entidade pode ter um comportamento ondulatório de partícula. Então ele não é nem uma coisa nem outra, e a gente não sabe bem o que essas coisas são. Então os experimentos mostravam essas esquisitices do mundo, e aí surgiu um formalismo matemático muito robusto, que está fazendo 100 anos no ano que vem, né, a mecânica quântica formal mesmo, que passou a descrever esses experimentos, mas ainda sem falar o que as coisas são. Então é uma teoria estranha, porque a gente não tem um modelo físico para falar o que o elétron é, tá? Ou o que um átomo é. Mas a gente consegue prever o comportamento deles e produzir muita tecnologia com isso, né? Então, a maioria das pesquisas que usa física quântica hoje, eu diria que a maioria das pesquisas do Departamento de Física usa física quântica de alguma maneira, muito como uma ferramenta. Então, se você quer entender como é que é o funcionamento de um certo material, as propriedades elétricas ou ópticas ou mecânicas desse material, você usa a mecânica quântica, que é a teoria que descreve o comportamento dos átomos, para prever como que esse material vai se comportar dessa ou daquela maneira, né? E o Departamento de Física da UFMG tem uma ênfase grande em física dos materiais e a física quântica vai ser usada o tempo todo, né? Mas no meu caso particular, a física quântica é o meu objeto de pesquisa. Então a maioria usa como uma ferramenta, né, para tratar as suas pesquisas, eu gosto de estudar a mecânica quântica em si. Então é pegar exatamente esses aspectos contraintuitivos dela e tentar exaltá-los, né, mostrar, olha, o mundo é esquisito, olha o que a mecânica quântica prevê, e aí você vai lá e faz o experimento e vê que aquilo acontece mesmo, né? Até para conseguir entender melhor os fundamentos dessa teoria. Falei no episódio passado, né? Eu sou uma pessoa curiosa que está atrás de entender o mundo, então eu quero entender essas nuances do mundo microscópico para... A verdade é que eu já desisti de entender a mecânica quântica, assim, porque já vi que é muito complicado, mas pelo menos entender por que ela é complicada e como que ela pode ser complicada, assim, porque uma compreensão intuitiva da mecânica quântica eu admito que eu já desisti de ter. Assim, diante da sua fala, a gente agora consegue entender o tema que você estuda, né? Entender, entre aspas. Ótica quântica, professor. Poderia explicar do que se trata esse tema e por que você escolheu essa área?
Então a ótica quântica é isso, é aplicar as leis da mecânica quântica no estudo da luz. Então a luz, igual eu falei, você pega uma fonte de luz, você tem a descrição ondulatória da luz, que a luz apresenta interferência, então você pode fazer um experimento com uma fenda dupla, como um laser, por exemplo, ou mais simples ainda, joga um laser num fio de cabelo, e lá na parede, longe, você vai ver várias franjas claras e escuras, que é um comportamento de interferência mesmo. Você tem a luz que passou por um lado de fio de cabelo e a luz que passou pelo outro lado do fio de cabelo. Elas se superpõem, mas você pensa que a luz são ondulações que sobem e descem. É uma analogia para o campo elétrico que está oscilando ali. Se quando uma oscilação está subindo, que passou por um lado do fio, a outra está descendo, e elas ficam sempre em contrafase, né? Uma sobe, a outra desce, uma sobe, a outra desce. Elas estão sempre se cancelando, fica escuro. Mas se elas oscilam em fase, quando uma onda sobe, a outra também, elas se reforçam. E aí eu vejo claro. Então esse é o comportamento ondulatório da luz. E até o início do século passado acreditava-se, não, a luz é uma onda e ponto final, né? Mas aí tem os experimentos, por exemplo, do efeito fotoelétrico, que foi o Einstein que explicou pela primeira vez, e outros experimentos que mostravam um comportamento corpuscular da luz, que a luz ela é absorvida de uma vez. E aí se você fizer esse experimento da fenda dupla, mas agora jogando uma luz muito fraca e uma tela que é super sensível, você vai ver que ao invés de chegar manchas claras e escuras na tela, vão aparecer pontinhos. Cada pontinho é um fóton, que é uma partícula de luz, que vai cair em um ponto da sua tela. E aí quando você junta muito desses pontos, é que você vê os padrões de claro e escuro. É isso. Então como é que é uma onda? Uma onda é uma coisa espalhada, né? Mas se é uma coisa espalhada, você deveria detectar em vários locais ao mesmo tempo. É o que você vê uma onda na água, ela não está num ponto, ela está espalhada. Mas o fóton, nesse caso, ele cai em um ponto só, cada fóton. E você vê o padrão quando você acumula milhares ou milhões ou bilhões de fótons, tá? Então isso mostra como que é esquisito. E a gente não consegue descrever isso. Como eu falei, a gente não tem um modelo intuitivo para falar o que é a luz. A gente tem um comportamento ondulatório, comportamento corpuscular. A mecânica quântica prevê isso e estuda isso, e ela consegue prever não aonde cada fóton vai cair, mas a probabilidade dele cair em cada lugar. Os experimentos concordam com a mecânica quântica, mas a gente não sabe o que é um fóton. Então a minha ideia de estudar ótica quântica é isso, né? Em primeiro lugar porque eu comecei com física experimental, eu comentei no episódio passado, né? Então o laboratório que tinha para estudar esses fenômenos mais fundamentais aqui na UFMG era o laboratório de ótica quântica. Fiz mestrado e doutorado com o professor Carlos Monken nisso, né? E ser um objeto quântico de pesquisa, era o que eu queria entender. Eu queria entender o que é essa mecânica quântica. O que são essas maluquices que eu tinha visto ao longo da graduação? Eu não, queria estudar mais profundamente. Naquela época eu era ingênuo, eu queria entender mesmo o que estava acontecendo, assim, o que o fóton era. Agora eu já vejo, tá bom. Talvez eu nunca seja capaz de responder essa pergunta, o que é um fóton, mas eu estou cada vez mais entendendo por que eu não entendo o que é um fóton. E isso eu já acho bem legal, assim. Você também estuda fundamentos de eletromagnetismo. Poderia nos explicar também a respeito desse tema de pesquisa e como ele se relaciona com a mecânica quântica? Então é isso. Eu comecei estudando a luz, né? Mas depois eu diversifiquei, que aí eu, sendo teórico, eu posso ir para diferentes áreas. Então eu comecei a estudar comportamento de elétrons, por exemplo. Foi o que eu fui fazer no meu pós-doutorado na Universidade de Oxford, né? Eu fui tentar entender partículas massivas, porque o fóton ele não tem massa. É uma partícula sem massa, a partícula de luz sem massa. E aí essas partículas massivas, algumas têm uma propriedade que é o spin, que é uma propriedade, é como se ela estivesse girando em torno do eixo, mas não é isso, é mais uma dessas coisas, né? A gente não tem um modelo para falar o que é o spin, mas é como se fosse um imãzinho microscópico. Cada elétron acaba sendo um ímã, ele produz um campo magnético e tudo mais. Então a gente chama isso de spin. Então eu fui estudar como é que isso funciona juntando com a relatividade, olhar em diferentes referenciais. Então eu tenho um elétron em um referencial, que está lá no laboratório, ele está paradinho, mas aí tem uma nave espacial passando com uma velocidade próxima da luz. Como é que esse observador na nave enxerga esse elétron, em especial o spin do elétron? Tá? E faz medições nesse spin do elétron. Então eu comecei a estudar esse tipo de coisa. Misturar a mecânica quântica, que é uma teoria super interessante, com a teoria da relatividade, que é outra teoria super interessante, né? E depois outros sistemas desse tipo. Então,
Eu fui fundamentos de mecânica quântica, tentar entender a mecânica quântica com diferentes entidades quânticas. E o eletromagnetismo é porque, bom, aí é outra área que eu gosto muito, né? Então a luz é uma onda eletromagnética, a ótica já é um campo do eletromagnetismo, então eu já estava trabalhando com eletromagnetismo, acho que desde sempre, mas o eletromagnetismo, digamos, clássico, né, que não usa a mecânica quântica, tem também várias nuances interessantes e que eu gosto de estudar e me aprofundar em algumas questões nesses temas também. Como você mesmo comentou, professor, você trabalha no campo da física teórica. Aí eu gostaria de te perguntar, sabendo que o departamento de física é forte na área de física experimental, qual a importância da física experimental para os seus trabalhos e se rola alguma colaboração entre você e os outros professores do departamento? Eu comentei no episódio passado, né, que a minha formação inicial era em física experimental. Então, meu mestrado foi em ótica quântica experimental, meu doutorado começou experimental e terminou teórico. Então, isso me deu uma formação interessante, que então eu consigo conversar com os experimentais, né? Então eu tenho colaboração com os grupos experimentais aqui da UFMG, especialmente com o professor Sebastião Pádua, né? E o Carlos Monken, que foi meu orientador, e com outros grupos também. Então eu interajo muito com o pessoal do Recife, eu cheguei a ficar lá 1 ano e meio, né, como pesquisador, e com grupos da UFRJ também de ótica quântica. E aí a minha colaboração com esses grupos experimentais vai tanto, às vezes, em tratar os experimentos, especialmente Recife, eles fazem experimentos complicados com memórias quânticas, que armazenam a informação de um fóton em milhares de átomos, assim, numa nuvem atômica, e depois extraem essa informação. Então, para modelar os experimentos deles. Então, a gente teve esse trabalho, assim, eles tinham os resultados experimentais, mas aí eu fui tentar fazer uma teoria para explicar os resultados experimentais dele. Então, foi um trabalho interessante que a gente teve em colaboração. E também disso vem depois outros trabalhos que... Então eu previ certos comportamentos que devia ter, eles foram lá e testaram para verificar aqueles comportamentos previstos pela teoria. Então é legal que é uma via de mão dupla. Então, como físico teórico, eu recebo, às vezes, alguma informação dos experimentais para tentar explicar aqueles resultados, e o contrário, eu prevejo comportamentos que eles podem tentar verificar no laboratório. Então eu gosto muito de trabalhar junto com os experimentais e acho que a minha formação acabou me capacitando para ter essa possibilidade, né? Então eu gosto. Eu gosto de fazer trabalhos puramente teóricos, só para tentar entender o fundamento sem ter um teste experimental mesmo, mas gosto muito desses trabalhos experimentais que acabam verificando as coisas que a gente prevê na teoria. Então é uma coisa muito rica em ciência, assim, né? Sempre ver a teoria e o experimento andando juntos, especialmente quando eles concordam. E aí, quando não concorda, também é muito interessante tentar entender o porquê. A teoria prevê uma coisa, o experimento mostrou outra, então tem que tentar entender o que aconteceu. Então tem um trabalho meio de detetive ali. Não, o modelo está ruim, tem que melhorar isso, tem que acrescentar esse ponto, para a teoria se aproximar do experimento. Ou então não, se a gente fizer esse experimento mudando isso e isso, ele se aproxima mais da teoria, até a gente conseguir entender o fenômeno como um todo e estar explicando, né, o experimento com a teoria casando de uma maneira razoável, assim. Eu acho bem legal esse trabalho. Depois de você apresentar esses diversos conceitos, das diversas áreas que você trabalha, que você atua, eu fiquei curioso sobre quais ferramentas foram necessárias ou são necessárias para você dispor na hora de produzir esse tipo de pesquisa ou de conhecimento. Como, por exemplo, né, se algum estudante venha se interessar por essa área, no que ele tem que se especializar, focar, o que ele tem que saber para produzir esse tipo de pesquisa que se relaciona com mecânica quântica e eletromagnetismo? O conhecimento é o conhecimento padrão dos cursos mesmo de graduação e pós-graduação, sabe? Então, na minha área eu trabalho muito com física de livro-texto mesmo. Então, pessoas estudar, fazer bons cursos de mecânica quântica, de eletromagnetismo, ter uma base matemática razoável. Os trabalhos que eu faço não são muito avançados do ponto de vista da matemática, não. Eles são mais avançados do ponto de vista conceitual, eu diria. Eu me interesso mais por trabalhos que são conceitualmente complexos, mais do que matematicamente complexos, né? É o que eu gosto, assim. Então, é a formação básica de um bacharelado em física e depois das matérias da pós-graduação em física mesmo, especialmente mecânica quântica, né? Que são os cursos que a gente vê ali ao longo da graduação e eles continuam na pós-graduação no nível mais avançado mesmo. Eu, particularmente, não costumo trabalhar muito com física computacional, que é o que muitos teóricos trabalham, né?
Por isso, porque as equações ficam tão complicadas, os sistemas tão difíceis, que aí você tem que mandar o computador resolver e ele fica lá dias resolvendo. Em geral, os problemas que eu ataco, como eu falei, são mais simples do ponto de vista matemático, então, em geral, quando eu uso alguma coisa de programação, é simples, não é nada muito elaborado, não. Então, é basicamente fazer bons cursos de graduação e pós. É o suficiente, assim. Professor Pablo, e como que foi o seu pós-doutorado na Universidade de Oxford entre 2010 e 2011? Você também atuou como pesquisador na UFP entre 2011 e 2012. O que você pesquisou durante essa parte da sua carreira acadêmica? Lá em Oxford eu comentei, né, que era esse estudo da física quântica relativística, né, especialmente sobre os spins da partícula em diferentes referenciais. Então, como que eu faço essas medições em diferentes referenciais e como que eu tenho esse casamento dessas duas teorias que são fantásticas e contra-intuitivas, que é a teoria da mecânica quântica e a relatividade. Então, lá eu foquei nisso. E no Recife eu voltei a trabalhar com ótica quântica, mas especialmente nisso que eu comentei, que são as memórias quânticas. Então, tem um grupo do professor Daniel Felinto, lá, que trabalha com essas memórias quânticas, que são milhares de átomos armadilhados numa temperatura baixíssima e que você tem uma excitação, então você vai ter todos os átomos no estado fundamental, menos um átomo no estado excitado, mas eu tenho uma superposição quântica de qual que é o átomo que está excitado. Então isso está distribuído, essa excitação está distribuída na nuvem atômica e armazena informação quântica nisso. Então tem o processo de colocar essa informação na memória e extrair, que é sempre com luz, com fóton. Então no fim você extrai um fóton com a informação que está contida naqueles átomos. Então eu trabalhei modelando e estudando isso, né? E é uma colaboração que eu mantenho até hoje, mas também com o professor José Rios Leite lá, quando eu estava lá no Recife, né? A gente estudou alguns tipos de correlação na emissão de fótons por pares de átomos, aí um estudo puramente teórico também, que foi muito interessante. Então, foram boas vivências, eu diria, que enriqueceram a minha formação, né, e o meu trabalho como pesquisador. Me surgiu uma dúvida, professor. Você tem experiência tanto ao longo do seu doutorado, que você também saiu para visitar outros países ou participou de eventos, coisas assim, o seu pós-doutorado e também essa etapa como professor visitante. Aí eu gostaria de saber quais eram as diferenças ou quais são as diferenças estruturais mesmo que você observou tanto na Universidade de Oxford com relação ao UFMG ou às universidades que você conhece no Brasil e em relação à Universidade, ao UFPE, com relação ao UFMG. Acho que um caso interessante é quando eu cheguei na Universidade de Oxford, né? Então cheguei lá e meu supervisor, o professor Vlático Vedral, ele perguntou se eu queria um computador. Eu falei, não, quero. E aí eu recebi, então, no dia seguinte, um e-mail perguntando qual que era a configuração, aí da parte técnica, né? Qual que era a configuração que eu queria do computador e quais programas que eu queria. Aí eu respondi lá e 2 dias depois eu tinha um computador todo instalado na minha mesa. Então, isso foi quando eu cheguei em Oxford. Quando eu fui contratado como professor na UFMG, eu fui contratado, não tinha um computador, aí eu tinha que submeter um projeto, né, para os professores recém-contratados, e no fim eu recebi um computador, eu acho que já estava aqui há mais de um ano. Então isso mostra uma diferença, né? Eu cheguei lá como um pós-doutorando e rapidamente eu estava lá, a minha ferramenta de trabalho, né? O computador estava lá. E aqui não. Aqui no Brasil tem essa questão do financiamento. Eu falei, acho que no episódio passado, sobre o laser que estragou no meu doutorado, e aí simplesmente não foi reposto. E às vezes nem a falta do dinheiro, às vezes você até tem o recurso, só que ele foi previsto para ser usado em uma coisa e aparece uma outra demanda mais urgente e é uma burocracia gigantesca para você tentar trocar a forma com que vai usar esse recurso. Então tem uma questão tanto de falta de financiamento e de excesso de burocracia que prejudica muito o trabalho aqui no Brasil. Acho que Recife e o UFMG é mais ou menos igual. Não tem muita diferença não, mas lá na Inglaterra as coisas eram muito mais simples nesse sentido, né? Então isso é uma diferença importante, né? Tanto o financiamento quanto a questão de que às vezes você tem o recurso, mas nem consegue usar porque a burocracia é complicada, né? E porque em termos de recursos humanos, assim, a gente tem uma capacidade muito grande aqui, né? E quando os recursos chegam e quando a gente consegue usar,
Você vê que é produzida uma ciência de muita qualidade aqui na UFMG e lá na UFPE também. A Federal de Pernambuco é uma universidade que eu vi lá trabalhos muito importantes sendo feitos, eles também são um grupo muito bom, então foi muito bom passar esse tempo lá. Então, mas aí a gente tem que melhorar algumas questões, é isso. Com financiamento farto, certamente a pesquisa no Brasil deslancha, porque capacidade intelectual de pessoas a gente tem para isso. Dada toda essa burocracia que você citou, você agora como coordenador do programa de pós-graduação do Departamento de Física, viu e notou alguma dificuldade ou sente alguma dificuldade em conciliar a coordenação devido a essa dinâmica de tarefas com sua pesquisa? Como anda a sua pesquisa atualmente? Eu acho que eu comentei isso no episódio passado também, né? Que eu tenho me sentido super... Eu tô com um excesso de tarefas, né? Tô muito sobrecarregado. Então, a verdade é que desde que eu assumi a coordenação da pós, a minha pesquisa está indo bem devagar, assim. Eu ainda estou me adaptando, tenho que conseguir conciliar melhor esse tempo, né? Mas as demandas da pós são grandes, eu sabia que iam ser, né? Então, mas eu acho que... Então é uma questão de eu ainda estou me adaptando, estou precisando gerenciar melhor meu tempo. Aproveito para pedir desculpa aos meus estudantes de pós aqui e de IC, que eu espero conseguir orientá-los melhor em breve. Professor Pablo, você atualmente é membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Informação Quântica. O que é desenvolvido nesse instituto? É interessante essa pergunta porque eu mencionei, né? A mecânica quântica então, é uma teoria que ela vem para explicar esse comportamento do mundo microscópico, né? E aí ela propiciou um desenvolvimento tecnológico sem precedentes para a humanidade, porque é isso, toda a física de materiais é baseada em mecânica quântica. Então o transistor, que propiciou uma revolução tecnológica, né? Toda a microeletrônica, as nossas fontes de luz, LED e tudo mais, e a própria geração de energia nuclear, de aproveitamento da energia do Sol, né? De células fotovoltaicas, tudo isso usa a mecânica quântica. Então, você pensar o que seria da gente sem computadores hoje, né? Então, toda a tecnologia que foi desenvolvida a partir de computadores potentes, em última instância, dependeu da mecânica quântica. Então, foi ela que propiciou todo esse desenvolvimento para a humanidade aí, sei lá, nos últimos 70, 80 anos, né? Então, ela tem essa característica. E agora está tendo uma nova revolução que é baseada exatamente nas propriedades esquisitas da mecânica quântica. Então, esse campo de informação quântica, ele é um campo mais recente, que pega essas propriedades estranhas da mecânica quântica, que é a superposição. Então, por exemplo, eu falei o exemplo do fóton jogando luz num fio de cabelo. Então, o fóton ele pode passar por um lado ou por outro do fio de cabelo. Se eu pensar que o fóton é uma partícula única, né, que quando ele cai na tela vai ser um ponto só, a mecânica quântica fala que eu tenho uma superposição da possibilidade dele passar por um lado do fio, com ele passar pelo outro lado do fio, e é isso que produz a interferência. Então, a superposição é uma coisa abstrata. Não quer dizer que o fóton passou pelos dois lados, mas não quer dizer que ele é uma partícula indivisível. É o que eu falei, a gente não sabe o que ele é. Mas tem essas propriedades estranhas, né? E tem outras propriedades mais estranhas ainda na mecânica quântica, que é tipo o emaranhamento quântico. Eu posso ter duas partículas separadas espacialmente, mas elas estão com uma correlação que a física clássica não dá conta de explicar. É como se elas não fossem partículas independentes uma da outra. Então, uma partícula não tem uma realidade física independente da outra partícula. É algo também super não intuitivo, que a gente não consegue entender direito o porquê, não tem um modelo para explicar isso, mas que está lá na natureza. Né? O Prêmio Nobel de Física de 2022 foi exatamente por estudar essas propriedades estranhas do emaranhamento, né? Mostrar isso experimentalmente e tudo mais. Então, o campo da informação quântica ele vem pegar essas propriedades esquisitas da mecânica quântica, superposição, emaranhamento e outras, e aplicar elas diretamente aí em protocolos, por exemplo, de criptografia quântica, então isso já tem, de você fazer uma transmissão de dados entre duas partes, que é 100% segura, usando as propriedades quânticas, no seguinte sentido: se alguém tentar interceptar os dados, você, através da análise das correlações entre as medições que uma parte e a outra podem fazer, você percebe que alguém interceptou os dados. E aí você interrompe a troca de comunicação. E tem a computação quântica também, que já tem saído na mídia, né? Então tem aparecido computadores quânticos que podem fazer tarefas que os computadores que a gente tem hoje, né?
que são baseados em mecânica quântica, é importante falar isso, né? Mas que o algoritmo deles é clássico, enquanto agora você tem algoritmos que são quânticos. Os algoritmos do computador usam as leis da mecânica quântica para fazer os programas e tudo mais. E que podem ser muito mais eficientes que os computadores atuais para algumas tarefas específicas, né? E tem o campo de metrologia também, você conseguir fazer medições mais precisas usando estados quânticos para a luz, né? Isso é usado atualmente nos detetores de ondas gravitacionais, eles usam luz com propriedades quânticas para melhorar a precisão. Então, tudo isso é esse campo da informação quântica. Você usar as propriedades exatamente as esquisitas da mecânica quântica e fazer uma tecnologia baseada nessas propriedades. Então, é uma área muito promissora e que tem crescido no mundo inteiro. No Brasil, os investimentos ainda são bem modestos, se comparar com outros lugares. Então, esse instituto foi uma tentativa, né, de unir a comunidade brasileira que trabalha nesse tema para tentar desenvolver tanto ciência quanto especialmente tecnologia, né, essas tecnologias quânticas, que é o nome que a gente tem dado atualmente, para a gente não ficar para trás do mundo nessas novidades que estão aparecendo. E quais são os seus projetos futuros dentro desse campo? Eu tenho trabalhado um pouco com metrologia quântica, né, nessa parte de informação quântica, né, que é isso, é tentar fazer medições mais precisas de algumas propriedades usando propriedades quânticas da luz, né? Então tem alguns trabalhos nisso. E esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica vai se diversificar em diferentes braços daqui para frente. Eu devo ficar na parte de comunicação quântica também, trabalhando junto com outros pesquisadores da área. Eu pretendo trabalhar com essas coisas nos próximos anos e também com os fundamentos de física quântica, que é a área que mais interessa, né? Especialmente os efeitos de interferência quântica e tudo mais. Então, pretendo trabalhar talvez um pouco mais com essa área aplicada do ponto de vista teórico, né? Participando dessas colaborações, mas pretendo manter também essas minhas investigações mais fundamentais, que na verdade são as que mais me motivam, assim, para tentar entender esse mundo quântico. Professor, voltando a uma parte mais burocrática agora, e caminhando para o fim do episódio. Você comentou que durante seu doutorado os recursos eram diferentes dos recursos atuais. E isso possibilitou com que você viajasse entre coisas assim do tipo. Isso foi mudando ao longo dos anos. E hoje a gente vê uma situação completamente diferente. Acredito que em qualquer instituto ou faculdade que a gente veja ao longo das universidades federais no Brasil, e no departamento de física não é diferente. Eu lembro que em 2021, no processo seletivo para a pós-graduação, houveram 12 bolsas de mestrado, mais ou menos. E hoje a gente vê, né, desse tempo para cá, uma diminuição significativa desse número de bolsas. Eu gostaria que você comentasse, eu sei que você está há 4 meses só na coordenação de pós-graduação, mas você, com sua experiência como professor e aluno do departamento de física, qual seria o motivo dessa diminuição de bolsas e o que pode ser feito para reverter essa situação? Tá certo. Então, quando eu era estudante aqui, né, eu percebi todo o avanço que a ciência brasileira teve em termos de financiamento, né? Então, nos 2 primeiros anos do governo Lula e no primeiro ano do governo Dilma, os investimentos foram aumentando muito. E então, é igual eu falei, durante meu doutorado eu fiz várias viagens internacionais e tal, todas financiadas com recursos públicos, e eu percebia que isso ia crescendo e animando a sociedade. Eu lembro que quando eu cheguei na Inglaterra, então em 2010 que eu fui para lá, era todo mundo comentando, não, eu não ouvia falar do Brasil antigamente, e agora o Brasil está aí, e a ciência brasileira está aí. Então eu lembro que eu senti muito orgulho, foi uma coisa que eu senti quando eu cheguei lá. Em 2010, na Universidade de Oxford, vi as pessoas falando como que o Brasil estava crescendo e como que a percepção do Brasil estava mudando no mundo, né? Então foi um período muito bom. E quando eu entrei como docente aqui também. A verdade é que quando vieram os governos Temer e Bolsonaro, a coisa desandou. Então o financiamento caiu demais, o número de bolsas caiu, tudo caiu, né? Começou a ter uma campanha de descredibilização, né, das universidades, dos professores universitários. Especialmente no governo Bolsonaro, sofríamos ataques toda semana praticamente, né? Na mídia e tudo mais. E aí a coisa desandou em todos os níveis. Bom, o governo Lula até agora, os ataques diminuíram, mas o financiamento, a verdade é que eu não percebo uma melhora muito grande, não.
Então, não vejo isso como prioridade desse governo. Então, teve a queda de financiamento. Então, nosso número de bolsas caiu em grande parte porque as agências financiadoras diminuíram o número de bolsas para todos os lugares, tá certo? Então, isso é uma realidade. Então, na minha época de pós-graduação, todos os estudantes tinham bolsa. Era comum, às vezes, ficava até alguma bolsa sobrando, assim, porque não era preenchida, né? Hoje, metade dos nossos alunos de mestrado não tem bolsa. Os alunos de doutorado, é verdade que todos têm bolsa, mas aí eu já acho que é um fenômeno da nossa área. A nossa área exige dedicação exclusiva, especialmente no doutorado. Então, se o estudante de doutorado não tem bolsa, em geral, ele vai para outra instituição ou, às vezes, nem faz o doutorado. Isso é uma opinião, tá? Isso não é um dado concreto. Porque o que aconteceu foi o seguinte: quando as bolsas diminuíram, o número de estudantes de doutorado diminuiu. Não é que, então, o número de estudantes de doutorado acompanhou o número de bolsas. O mestrado, aparentemente, as pessoas ainda estão topando fazer sem bolsa, mas o doutorado, não, né? Porque o doutorado são 4 anos. E agora, uma coisa que aconteceu, então, nesse último governo, que nós também perdemos bolsas, não foi um corte das agências, mas o CNPq, que é uma agência vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tinha muitas bolsas dessa agência financiadora e perdemos muitas não porque diminuiu o número total de bolsas, mas que eles mudaram a regra de distribuição de bolsas. Então, historicamente, acho que eles foram dando bolsas para os programas mais avançados, os programas de destaque. Nós tínhamos muitas bolsas dessa agência, o CNPq. E aí teve uma mudança recente na política de mais uma distribuição mais uniforme dessas bolsas nos programas do país. E aí nós perdemos muitas bolsas. Tá? Então, diante disso, a gente fez um esforço grande junto à reitoria de repor parcialmente essas bolsas, que passaram a ser gerenciadas pela reitoria e não diretamente para o programa. A gente recuperou parcialmente essas bolsas no nosso programa da física, mas as perdas foram grandes. Então, o nosso programa perdeu muitas bolsas, a gente ainda tem um financiamento razoável, mas infelizmente isso aconteceu, tá certo? Então, as bolsas diminuíram, então a gente tem um grande número de alunos sem bolsas, que não deveria ser, então a gente fica tentando falar com as agências e com a reitoria para tentar repor isso, repomos parcialmente, não totalmente, então a gente fica nessa negociação, né? Porque nós não temos nossos recursos próprios, né? A gente depende das agências financiadoras, né? E as verbas, igual eu falei, essas verbas para auxílio em viagens e tal, elas diminuíram grandemente. Então, eu lembro, o orçamento da pós-graduação para todas as atividades, tipo auxiliar os estudantes aí em eventos, trazer membros de banca para cá, trazer gente para dar seminário aqui, eu acho que ela já reduziu pelo menos, se for comparar com o governo Dilma para agora, um fator 5. Então, a gente tem 5 vezes menos recursos do que tinha antes. Pelo menos, eu acho que é mais que isso, na verdade, sabe? Então, mas a gente espera que essas coisas mudem daqui para frente, né? Que a ciência volte a ser valorizada, mas a gente tem que ir lutando para isso, né? Às vezes eu queria ter ter nascido uma década atrás, por exemplo, ou 15 anos antes, por exemplo. Mas deixa eu só fazer um comentário que para não ficar muito desolador, né? Mas a realidade antes do governo Lula de 2002, né, era pior que a de agora. Eu lembro que as universidades ficaram, acho que 8 anos sem contratar nenhum professor. Todas as universidades federais do país, nos governos do Fernando Henrique, não contratou nenhum professor durante 8 anos. Então era um cenário desolador. Eu acho que existia naquela época também um plano possivelmente de privatização, sabe? Que não foi a cabo. Então, eu acho que é bom dar essa mensagem também, que a maré muda, tá? Então, quando eu entrei na graduação, foi no ano 2000, era um período desolador. Eu entrei na graduação em física num período que não estava bom para a ciência. Isso mudou poucos anos depois, então não quero desanimar ninguém, não. A gente vai lutar e a gente vai melhorar a ciência nesse país. É muito bom saber que quem faz parte da coordenação do programa de pós-graduação do Departamento de Física normalmente são pessoas, e eu acredito que muitos dos profissionais do departamento que se importam de verdade com o departamento e têm noção dessa dificuldade. E eu espero ansiosamente para que essa realidade se reverta e a gente crie e consiga melhorar as oportunidades com relação à ciência aqui no Brasil. Eu sou otimista, tá? Eu acho que a gente está num período
aí meio turbulento, né, depois desse governo Bolsonaro que a gente teve, mas eu acho que assim, o Brasil tem que reconhecer que a ciência é o caminho para o desenvolvimento. Todos os países desenvolvidos, eles investiram em ciência, então esse é o caminho. Tá? Então eu acho que essa chave vai virar em algum momento, talvez em breve, né? Eu ainda confio que nesse governo a gente ainda tenha um aumento significativo dos investimentos em educação e ciência. Eu sou um otimista, vamos ver. Quem sabe ano que vem a gente já tenha mais bolsas e melhores condições aqui. Eu acho que isso é bem possível. Torcendo por isso. Só para encerrar, a gente já comentou alguns momentos aqui, uma dica para os estudantes que vão ingressar na pesquisa nesse momento ou que tem intuito de ingressar na sua área, só para encerrar o episódio, professor. Bom, nessa área, especialmente essa área que eu trabalho, como eu comentei, né, é uma física de livro-texto, então é importante se dedicar aos cursos, tanto os cursos da graduação quanto os cursos da pós-graduação, quem está na pós-graduação, né? Então, estudar cálculo, estudar eletromagnetismo, estudar mecânica quântica. E eu acho que é sempre interessante, especialmente as pessoas que estão num curso de graduação em física, né, e querem seguir essa carreira acadêmica ou a carreira de pesquisador, mesmo que seja numa empresa ou algo do tipo, que é algo, isso é importante frisar, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a maioria dos físicos que se formam e fazem doutorado, eles vão trabalhar na indústria, não na academia. Isso é um passo que nós aqui no Brasil temos que dar. Então tem tido algumas iniciativas nesse sentido, né? Aqui no BHTEC a gente tem algumas, o BHTEC, para quem não sabe, né, um parque tecnológico que fica aqui ao lado da UFMG, né? E que tem algumas empresas de tecnologia lá e tem algumas com foco em física, que a gente espera que formar profissionais com doutorado para atuar em diferentes startups ou diferentes projetos na indústria, que é o que a gente precisa para desenvolver o país, como acontece no exterior. Eu estava falando então que quem quer seguir a carreira como pesquisador, seja na academia ou seja na indústria ou criando sua empresa, além de se dedicar às matérias, é muito interessante fazer iniciação científica e ter esse contato com o fazer científico desde cedo, mesmo que não seja na área que você queira atuar no futuro, né? Porque, por exemplo, na minha área física teórica, é difícil fazer uma iniciação científica no início do curso, porque você tem que ter um contato mínimo com a física quântica, que é estudado só na segunda metade do curso, para conseguir fazer uma iniciação científica teórica nessa área. Mas você pode ir para outras áreas, física experimental e tal, para ter essa vivência do fazer científico. Eu acho que isso é muito importante também. Então eu daria esses dois conselhos. Se dedicar às disciplinas, porque elas são fundamentais para a formação, para dar a base teórica, e na medida do possível se envolver com ciência de alguma maneira, numa iniciação científica ou algum projeto dessa natureza. Gostaríamos de agradecer o professor Pablo Saldanha por compartilhar conosco detalhes sobre sua pesquisa e outros trabalhos realizados aqui na universidade. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e aí um grande abraço para todos e todas que estão ouvindo. E agradecemos também a você, ouvinte, por nos acompanhar até o final deste episódio. Fique ligado para os próximos episódios do Eureka, onde continuaremos a explorar novas descobertas e temas fascinantes da ciência. Até a próxima! E fiquem ligados também no nosso Instagram, lá você consegue saber de antemão quem serão os nossos próximos convidados e deixar perguntas para fazermos aqui. Nos vemos no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Dantani Alves, Júlia Manata e John Carvalho, gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.